Fala galera, tudo certo? Bom, professor Neto, professor de Física, professor Trico, professor de Biologia, e a gente vai estar falando agora com vocês sobre alguns assuntos nesta revisão, para que você vai ter aí para a prova de Ciências da Natureza do Enem, né? Sobre alguns termos, na verdade, que relacionam a Biologia com a Física. E aí nós vamos começar aqui falando sobre a audição. Muito bom, gente. Estamos entrando aqui com vocês, eu, Trico, Neto, muito bom. Falando um pouquinho sobre a audição, né? Então a gente tem a parte anatômica, tá? Da sua orelha, tá? Que não é mais ouvido, tá certo? Então nós temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, tudo bem? Então olha só, nós temos aqui, fazendo parte da sua orelha, tá? A parte externa você tem o pavilhão auditivo, tá? E aí você tem o meato acústico, e o meato acústico termina aqui no tímpano. O tímpano é uma fina membrana que vai transmitir, tá certo? Vai transmitir os sons, vão ser transmitidos para 3 ossículos da orelha média, tá? Tá certo? Martelo, estribo e bigorna. Olha só, são os nomes dos ossículos da nossa orelha média. São os menores ossos do seu corpo, tá certo? São esses ossículos que estão aqui na sua orelha média. E aí você vai ter, fazendo parte já... Aqui a divisão entre orelha média e orelha interna é uma coisa meio... né? É aquela coisa, né? É uma divisão meio esquisita, tá? Mas você pode considerar que faz parte da orelha interna, não tem problema algum, tá? Tudo bem? E aí você vai ter... Os ossículos vão transmitir, tá? O som, né? A vibração vai ser transmitida. Depois o Neto explica melhor esse negócio de som, de vibração, essa coisa toda, tá? O que é timbre, o que não é timbre, tá? Tudo bem? Do ponto de vista da física, né? Pra gente da biologia, né? Importa que o som, tá? Vai entrar aqui pelo seu canal, pelo seu meato acústico, vai fazer o tímpano vibrar, e essa vibração do tímpano passa para os ossículos da orelha. Esses ossículos vão transmitir essa vibração, tá? Para a parte mais interna da sua orelha. Aí você vai ter aqui o caracol, tá? Os canais semicirculares, tá certo? E você vai haver aqui a formação, essas vibrações vão ser passadas para nervos, tá? Esses nervos vão levar esses impulsos todos, né, até o seu cérebro, onde você vai interpretar esses sons, tá certo? No cérebro o som vai ser interpretado. É como a visão, tá? O seu olho não enxerga aspas, tá? Quem enxerga é o seu cérebro, tá? O seu olho apenas transmite a informação para o seu cérebro que vai fazer a interpretação. É como o som, tá? O som é a mesma coisa. Os seus nervos, o seu nervo auditivo vai levar esse impulso até seu cérebro. O seu cérebro é que vai fazer a interpretação disso, tá certo? É estranho a gente falar assim, né? Mas biologicamente falando, né? A gente enxerga, a gente escuta, a gente sente. Você não está sentindo aqui, tá? Você está sentindo aqui, tá certo? Então é uma coisa muito estranha pensar assim. Ah, mas eu estou tocando aqui, eu estou sentindo. Eu também estou sentindo quando eu estou tocando aqui. Mas não é aqui que eu estou sentindo aqui. É o teu cérebro que está interpretando todas essas informações. Tá? Então, por isso que você tem o cérebro dividido em várias áreas, e essas áreas é que vão interpretar, tá? Todos esses estímulos que estão chegando através dos seus órgãos sensoriais. Tá certo? Em relação à audição, né, você vai ter aqui, a tuba auditiva, ela está ligando. Aí ela vai ligar a parte da sua orelha na sua garganta, aspas, tá? Tudo bem? Isso faz com que as pressões se equilibrem aqui, tá certo? A gente percebe bem isso quando está descendo uma serra e coisa do tipo, né? Parece que a minha orelha tá meu ouvido, né? O antigo ouvido, a minha orelha está entupida, parece ser. Dá uma abertura de boca, iguala a pressão, melhora, né? Tá certo? Mastiga um chiclete, coisa do tipo, assim a coisa vai melhorar, tá certo? Então você vai ter aqui, além, a parte da orelha interna não está relacionada somente com a audição. Ela também está relacionada com o equilíbrio, tá certo? Então a gente tem aqui não só a parte auditiva, mas também a parte de equilíbrio. Você vai ter aqui, ó,
tá? Deixa eu passar uma próxima figurinha aqui, só para ficar mais... Tentar passar, né? Se não conseguir, também não tem problema, tá? Você tem a orelha externa, como a gente falou, né? O alveolo auditivo, o canal auditivo. As vibrações chegam até o tímpano, tá? Vibrou a membrana timpânica, ótimo. Aí na orelha média, o estímulo passou para quem? Para os ossículos, tá? A gente está colocando assim, fica mais fácil para você acompanhar, tá? Martelo, bigorna, estribo. Amplifica a vibração, ótimo. E você vai ter a tuba auditiva, que a gente falou, né? Que vai equilibrar as pressões. Aí você vai ter, no interior do osso temporal, tá certo? O aparelho vestibular. Aí você tem a cóclea e o caracol, que estão relacionados com a audição, tá? Então a sua audição está relacionada com a cóclea e o caracol, tá? Aí você vai ter o sáculo, o trículo e os canais semicirculares relacionados ao equilíbrio. No interior desses locais, você vai ter um líquido preenchendo esses lugares, onde você vai ter pequenos receptores nervosos ali. Esse líquido, ao balançar, conforme você balança a sua cabeça, esse líquido faz com que, como se fossem pequenos cílios que tem ali. E você, ao balançar a sua cabeça, esse líquido vai fazer com que esses cílios balancem também. Isso aí vai ser transmitido, tá, até o seu cérebro, mais especificamente, não é bem exatamente no cérebro, é no cerebelo. O seu cerebelo vai interpretar essas mexidas de cabeça que você dá para te ajudar a ficar equilibrado, tá certo? É óbvio que não é só essa região da sua orelha que vai ser responsável pelo equilíbrio. O seu equilíbrio depende de outras coisas também, como a sua visão, tá? Se você fechar o olho, por exemplo, já vai ficar mais difícil de você se equilibrar. Porque os órgãos dos sentidos, eles atuam todos em conjunto. Eles não atuam de forma isolada, tá certo? Então você depende de uma interação entre todos os seus órgãos do sentido para que você consiga se manter em equilíbrio com o próprio ambiente. Quando a gente fala em equilíbrio, estamos falando, claro, em equilíbrio corporal, mas você tem que pensar de uma forma mais ampla, né? Num equilíbrio maior, tá certo? Enfim, né, você vai ter aqui os sons estão relacionados com a cóclea, como a gente falou para vocês, tá? E você vai ter uma série de estruturas receptoras, fonoceptoras, que a gente chama na biologia, tá? Que vão estar lá sobre os cílios, o que a gente falou, e você vai ter um nervo auditivo carregando essas vibrações, levando todos esses estímulos em direção ao seu cérebro, tá? E lá ele vai ser interpretado, tá? O seu equilíbrio, não esquece que está relacionado com o sáculo e com o trículo, tá? Que são bolsas que têm líquido, e os canais semicirculares, tá? Então você vai ter essas regiões cheias de líquido que fazem com que, como eu disse para vocês, os cílios localizados naquela região vão se movimentar e fazer com que você perceba, que o seu cérebro perceba a tua posição em relação ao ambiente, tá certo? É por isso que quando você se levanta de maneira muito rápida, né, rapidamente, você percebe que você tem uma certa tontura, o que é absolutamente natural, né, porque esse líquido se movimenta de maneira muito rápida e vai passar uma sensação falsa para o seu cerebelo. Aí você perde um pouquinho a noção do equilíbrio, tá certo? Tranquilo? E um outro detalhe, né? Se você tiver qualquer tipo de infecção nessa região do seu corpo, né, você pode ter agora sumiu o nome da doença, ô Neto, fala para mim aí. Tá? Você pode ter problemas no seu equilíbrio, né? Tá certo? Então, qualquer infecção nessa região aqui pode provocar... Exatamente. Obrigado, Neto. Você é um amor de pessoa. Tá? Você pode ter a famosa labirintite, né? A labirintite é provocada por problema, porque essa região toda aqui você pode chamar de labirinto, essa região que está relacionada com o equilíbrio. Tá? Então, qualquer infecção nessa região pode afetar o seu sentido, né? A sua percepção de equilíbrio. Tá? Então, muita gente sofre com esse problema. Tá? Então, qualquer infecçãozinha nessa região relacionada com o equilíbrio, você vai, claro, teu corpo vai, né? Você vai perder a noção de equilíbrio. É a famosa labirintite. Tá bom, gente? E que são coisas que o Enem pode perguntar. Tá? Por que está acontecendo ali naquela região, tá?
É toda essa região relacionada com o equilíbrio que está sendo afetada. Beleza? Netão, assume aí, velho. Pessoal, então é o seguinte, vou falar um pouquinho agora com vocês sobre as características destas ondas, tá? Então, como nós estamos falando, ou fazendo uma referência a, não, na verdade, não problemas auditivos, mas como nós identificamos os sons, eu vou começar mostrando para vocês qual é o tipo de comportamento das ondas, como é que esta onda, qual é o tipo de propriedade que ela passa a apresentar e, consequentemente, sobre alguns outros detalhes envolvendo estas ondas do tipo mecânicas e, consequentemente, essas ondas do tipo eletromagnéticas. Mas, por enquanto, vamos nos ater apenas a estas ondas mecânicas. Então, primeiramente, o que é uma onda mecânica? Para que você compreenda a mesma. As ondas mecânicas são todas as ondas que originalmente elas necessitam de meio material. Esse tipo de onda, a condição básica para que ela possa se propagar é que você tenha a presença de substância, de meio material. Logo, não ocorre no vácuo. Esse tipo de onda, em momento algum, ela estará acontecendo no vácuo, estará acontecendo com a ausência de matéria. Consequentemente, um exemplo para esse tipo de onda, nós podemos pensar nas ondas do mar, as ondas formadas em cordas, mas a principal para nós é a onda do tipo sonora. E além de ser considerada esta onda sonora como uma onda mecânica, ela é ainda tratada como uma onda do tipo longitudinal. Se a onda sonora ela ainda é classificada como uma onda do tipo longitudinal, este tipo de onda ela possui a principal propriedade que representa a sua direção de vibração sendo paralela à direção de propagação. Ou seja, o som ele passa a vibrar e propagar-se desta forma. Quando isto entra no canal auditivo, isso vai produzindo perturbações na membrana timpânica, ou seja, o seu tímpano vai sendo comprimido e rarefado. Comprimido, onde aumenta a pressão, rarefado, redução de pressão. Esse aumento e redução de pressão faz com que essa membrana timpânica passe a oscilar, perturbando, assim como o Trico acabou de explicar para vocês, aqueles 3 ossículos internos, martelo, bigórnia e estribo, tá certo? E isso vai passar toda esta informação lá para a região da cóclea, onde você vai ter aqueles cílios que passam a vibrar, captando assim um sinal elétrico que é convertido lá no seu cérebro para você perceber esse tipo de som emitido. Para essa onda, portanto, considerada como uma onda longitudinal, você passa a ter aqui, olhem, notem, para esta onda longitudinal, eu vou fazer aqui uma representação bastante grosseira daquele seu canal auditivo. Aqui você poderia pensar na membrana timpânica, ou seja, a região do tímpano. E aqui em relação a esta região do tímpano, ela vai ser, portanto, constituída por uma camada de ar. Neto, por que eu preciso ter ar? Porque o som, que é uma onda mecânica, ele precisa de meio material, ou seja, não ocorre no vácuo. Em hipótese alguma, ondas mecânicas, elas podem estar acontecendo no vácuo. Então, se esta onda é uma onda longitudinal, quando você emite algum tipo de som, você dá origem a uma frente de onda. Esta frente de onda, ela vai comprimir o ar nesta região, e este ar, quando comprimido, ele passa a vibrar. Este ar, ao ser comprimido, ele passa a vibrar. Então ele começa a vibrar, por exemplo aqui, horizontalmente. Quando ele vai vibrando horizontalmente e vai propagando-se em direção ao seu tímpano, isso vem se propagando. Ao chegar na região do tímpano, notem que aqui você tem uma frente de onda onde há uma grande pressão. Isso pressiona o tímpano. Quando isso chegar na região da sua membrana, isso vai pressionar o seu tímpano e depois relaxar. Pressiona e relaxa. Esse aumento ou redução de pressão é que faz com que você identifique algum tipo de som. Se você tiver uma perfuração nessa região, você automaticamente não vai ter essa possibilidade da membrana estar vibrando, tá certo? Isso é um indício de uma surdez para a pessoa. Mas essa membrana, portanto, estando intacta, esse aumento e redução de pressão faz com que essa transformação desta onda sonora, ou até mesmo, se preferir, desta energia sonora, seja transformada numa energia mecânica de vibração que passa para os ossículos e, consequentemente, lá na frente, transformada em um impulso elétrico. Bom, mas sobre o som, o que é importante observar dentro de acústica são as chamadas qualidades fisiológicas. Quais são essas qualidades tratadas como qualidades fisiológicas do som? Dessas qualidades fisiológicas, nós vamos citar 3, ok?
não vamos ficar aqui dando tanta ênfase assim, porque o nosso objetivo aqui é apenas uma revisão para refrescar estas informações para vocês. Então vamos começar com a ideia da faixa audível para o ser humano. Lembre-se que nós temos uma faixa tanto visível, como nós também temos uma faixa audível. Eu vou representar, por enquanto, apenas a faixa audível para o ser humano. Então, para uma pessoa normal, quando você não tem nenhum tipo de problema de visão, nós temos uma faixa audível da ordem de 20 Hz, em algumas literaturas aparecem até mesmo como 16, até 20.000 Hz. Esta é a faixa de frequência audível para o ser humano. Quando você tem uma audição normal, qualquer som emitido entre esses dois intervalos, ele pode ser captado pelo seu ouvido. É claro que com o passar da idade, você vai tendo uma redução da sua faixa audível, você deixa de ouvir frequências principalmente mais agudas. Ô Neto, essa faixa de frequência ela indica se o som é agudo ou grave? Perfeito. Este é o som mais grave percebido pelo ser humano, da ordem de 20 Hz, o que te dá aproximadamente um som da ordem de um comprimento de onda da ordem de 17 metros, considerando assim que a velocidade do som no ar seja de 340 metros por segundo. E nós podemos ouvir o som mais agudo que o ser humano pode perceber é da ordem de 20 Hz. Isso daria mais ou menos quanto? Aproximadamente 1,7 centímetros, ou, em unidades do Sistema Internacional, aproximadamente 0,017 metros. Abaixo dos 20 Hz, nós temos os chamados infrassons. Também pode aparecer como uma região do subgrave. Podemos pensar aqui numa região grave, uma região média baixa, uma região média alta, mas vamos identificar apenas como os infrassons, onde nós temos o som mais grave da ordem de 20 Hz, e os tais ultrassons da ordem de 20.000 Hz. O Neto, esse ultrassom é aquele mesmo utilizado em exames clínicos? Sim, é o mesmo utilizado em exames clínicos. Ele não é captado pelo nosso ouvido. Nós ouvimos no máximo até 20.000 Hz. Acima disso, nós não podemos mais identificar esses tipos de sons. E aí, dentro das qualidades fisiológicas, conhecendo agora a faixa audível, nós temos que pensar em 3 delas. A primeira qualidade fisiológica é a altura do som. Esta altura é muito comum nós, de alguma maneira, cotidianamente, na verdade, nós fazemos uma certa relação tanto quanto equivocada. Neto, como assim? Olha, muitas vezes vamos fazer uma outra comparação antes. Muitas vezes você chega, por exemplo, no açougue e pede lá, olha, eu quero pesar algo. Quando a gente fala pesar, a gente está pedindo para medir a massa. Então é um termo cotidiano que nós utilizamos de maneira errada. Se você vai a um exame clínico, o médico pergunta, olha, qual é o seu peso? E você responde qual é a sua massa. Então nós temos essa ideia um pouco equivocada, fazendo uma relação da física com o nosso cotidiano. Ou então, quando a temperatura de um dia está elevada, nós muitas vezes dizemos, nossa, hoje está quente, ou hoje está frio. Essa ideia de frio, quente, na verdade é para indicar uma temperatura alta ou baixa. Então o cotidiano, muitas vezes ele nos confunde. E aqui é mais uma dessas histórias. Por quê? A altura do som, nós muitas vezes pensamos que é o volume que o som é capaz de emitir. E isso não é verdade. A altura do som, primeiramente, ela depende de quem? A altura do som, ela depende da frequência. Neto, se a altura do som ela está dependendo da frequência, nós temos que identificar a altura de 2 maneiras. Um som de alta frequência. O que é um som de alta frequência? Da ordem de 20.000 Hz. Lembrando, esta faixa audível que eu anotei para vocês é a faixa audível para o ser humano. Cada animal tem uma faixa audível diferente, ok? Você tem, por exemplo, morcegos, chegam a ouvir sons até da ordem de 120.000 Hz. Baleia, chega até 180.000 Hz. Então cada animal tem uma faixa audível diferente. Cachorro, da ordem de 45.000 Hz. Então cada animal tem uma faixa audível diferente. Para o ser humano, vai até 20.000 Hz. Se você tem um som de alta frequência, isto é considerado como um som agudo. Neto, quem é que emite som agudo? Normalmente, mulheres e crianças. Por exemplo, vocês já perceberam a voz do Trico, ela é uma voz bastante grave. É um som de baixa frequência. Normalmente, esse som de baixa frequência é um som emitido por homens.
mas isto não é regra, tá certo? Então você tem homens que emitem sons agudos e também tem mulheres que emitem sons mais graves. Não é uma regra pensar que o som agudo ou o som grave tem que ser emitido por homem ou tem que ser emitido por mulher. Não é bem assim que funciona. A segunda qualidade fisiológica é chamada de intensidade. Esta intensidade, ela vai estar dependendo obrigatoriamente da amplitude. Isto aqui é o volume do som. Se ela depende da amplitude, o som classificado como um som que apresenta uma alta intensidade, ou seja, um som de grande amplitude, ele é tratado como um som forte. Neto, o que é um som forte? Com volume alto. E, consequentemente, um som de pequena amplitude é um som que apresenta ou é classificado como um som fraco, um som de baixo volume. Agora, esta intensidade sonora, ela pode ser calculada como a razão da potência do som emitido por unidade de área. Lembrando que o som é uma onda tridimensional. É mecânica, longitudinal e tridimensional. Se o som é uma onda tridimensional, esta área deve ser a área da esfera, que em geral é calculado como 4πr². Assim você calcula a intensidade sonora emitida por uma determinada fonte. O que vale destacar? Quanto maior a distância em relação à fonte emissora de som, menor a intensidade do som percebido pelo nosso ouvido. Quanto maior a distância em relação à fonte sonora, menor a intensidade do som percebido pelo nosso ouvido. Neto, esse termo P é a potência? Sim, esse termo P é a potência que, como sempre, tanto em eletricidade, quanto em mecânica, quanto em ondulatória, quanto em termologia, potência é a razão da energia dividido pelo tempo. Essa energia seria a energia sonora e o tempo para que você está sujeito à influência desta onda emitida. Consequentemente, esta intensidade sonora ela pode ser classificada como mínima quando ela apresentar um valor da ordem de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Esta é a menor intensidade sonora percebida pelo nosso ouvido. É a intensidade sonora assim considerada como intensidade sonora mínima. Ainda fiquem atentos que nós temos um nível sonoro. O nível sonoro, ele não é medido em watt por metro quadrado. O nível sonoro, ele é medido em decibel, dB, decibel, o que nós comumente dizemos decibéis. Este nível sonoro, normalmente representado pela letra N ou beta, ele pode ser calculado como 10 vezes o logaritmo da razão de I dividido por I0. Consequentemente, se você superar um nível sonoro da ordem de 140 decibel, isso é considerado como limiar da dor. Isso estoura o seu tímpano, isso afeta o seu equilíbrio, isso produz desmaio na pessoa. Atingindo um nível sonoro superior a 140 decibel, considerado como limiar da dor, a pessoa literalmente ela apaga. Neto, onde é que eu teria um som com um nível sonoro tão elevado como esse? Próximo à turbina de um avião. E, consequentemente, a terceira e última qualidade fisiológica é o chamado timbre. O que é o timbre? É uma qualidade fisiológica onde nós temos a capacidade de diferenciar sons. É uma capacidade que nós temos de diferenciar sons. Porque o timbre é como se fosse o RG do som. É o CPF daquele som. Então, cada pessoa tem um timbre de voz específico. E isso você pode notar, por exemplo, na sua casa. Se você conversa com uma pessoa próxima a você, mesmo sem ver a pessoa, só de ouvir a sua voz, você consegue identificar este som. E da mesma maneira você pode fazer isso com instrumentos musicais. Se eu pegar dois instrumentos musicais de corda distintos, por exemplo, um piano e um violino, você sabe quem é que está emitindo qual tipo de som. Porque nós dependemos da forma desta onda. Isto é, portanto, considerado como timbre, e isso é o que nós tínhamos para fazer com vocês uma revisão sobre essa parte de acústica. Beleza? Pessoal, valeu. Desejo a vocês todos uma ótima prova, né? E aí, consequentemente, espero que nós possamos aí acertar na veia e, consequentemente, finalizar assim com vocês essa parte de acústica. E eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, vendo essa excelente aula de física do Neto. Gente, boa prova, um grande abraço. Até mais. Até mais.